Antes de embarcar para Barcelona com toda a família, meu marido riu e disse: Só falta minha nova namorada. Já você, pobretona, vai ficar aqui esfregando o chão e limpando o banheiro. Engoli a humilhação em silêncio, mas quando chegaram ao aeroporto, foram barrados. Seus passaportes estavam. Meu ex-marido fez. Meu nome é Mariana e carrego minhas memórias como quem leva um baú cheio de histórias, lembranças e sonhos frustrados. Cresci no interior de Pernambuco, em um lugar tão simples que o tempo parecia passar mais devagar. Havia uma tranquilidade no ar, mas também uma pobreza que doía na pele. Minha mãe, Dona Lúcia, sempre foi para mim o maior exemplo de força e fé que já conheci. Ela trabalhava como lavadeira, desde que me entendo por gente. Acordava por volta de 5 horas da manhã, ajoelhava-se aos pés de uma pequena imagem de Nossa Senhora que ficava sobre a cômoda e rezava baixinho, pedindo forças para encarar o dia. Às vezes, eu a ouvia suspirar entre as orações, como se carregasse um peso que só ela sabia o quão grande era. As lembranças mais antigas que tenho são das bacias cheias de roupas e do cheiro de sabão caseiro se espalhando pelo quintal. Enquanto minha mãe esfregava as peças, eu corria para buscar água no poço, um ritual diário que me deixava exausta. Depois, quando o sol estava alto, ela me chamava para perto e explicava que cada gota de suor derramada era um passo em direção a um futuro melhor. Ela dizia: Minha filha, o estudo é o seu bilhete de saída desse lugar. Você ainda vai voar bem alto. Eu acreditava nela, e essas palavras se tornaram meu combustível para enfrentar qualquer obstáculo. Meu irmão caçula, Pedro, era um menino esperto e muito apegado a mim. Ele nasceu em uma fase ainda mais difícil da nossa vida, pois foi pouco depois que meu pai, Adalberto, nos abandonou. Adalberto era um homem violento, viciado em jogos e sem o menor escrúpulo para roubar as migalhas que tínhamos. Lembro-me de noites em que ele chegava cambaleando de tanto beber e quebrava o que via pela frente. Um dia simplesmente foi embora, deixando minha mãe às voltas com dívidas e com 2 filhos para criar. Não guardo ódio dele, pois acredito que isso só faria mal ao meu coração, mas também não tenho saudade. Ele é apenas uma sombra na minha história. A infância foi marcada por dificuldades extremas. Já passamos noites com um simples pedaço de pão para dividir entre nós 3. Certa vez, lembro-me de ter perguntado à minha mãe por que ela não estava comendo. E ela respondeu com um sorriso fraco que já tinha se alimentado antes. Foi só mais tarde que percebi que ela estava mentindo para que eu e Pedro tivéssemos alguma coisa no estômago. Esses sacrifícios me ensinaram o valor das pequenas conquistas, e até hoje me emociono ao pensar em como a fome nos fazia enxergar a vida com outros olhos. Com muito sacrifício, Dona Lúcia conseguiu pagar meus estudos até o ensino médio. Ela sempre dizia que, se pudesse, daria o mundo inteiro para mim e para meu irmão, mas naquele momento só podia dar-nos a educação fundamental. Não havia dinheiro para mais nada. E eu sabia disso. Quando terminei o ensino médio, ficou claro que não havia condições para cursar uma faculdade. Minha mãe pedia desculpas por não conseguir me oferecer mais oportunidades, e eu tinha vontade de chorar por ver a dor em seus olhos. Entretanto, procurei engolir a frustração e decidi que faria o possível para ajudá-la a ter uma vida melhor. Tomei coragem e me mudei para Recife quando completei 19 anos. Lembro-me do frio na barriga quando peguei o ônibus rumo à capital. Eu estava deixando para trás a casinha simples onde cresci e as amigas de infância com quem dividia sonhos. No entanto, também estava partindo em busca de um futuro. Em Recife, consegui emprego como empregada doméstica na casa de uma família muito rica. Era tudo tão diferente do que eu estava acostumada que me senti perdida nos primeiros dias. O apartamento era grande, cheio de móveis caros e janelas enormes com vista para a cidade. Eu nunca tinha entrado em um lugar tão luxuoso antes. Minha patroa naquela época era Dona Ruth, uma mulher até gentil, mas bastante exigente. Havia regras sobre horários, sobre como arrumar cada quarto e até sobre as marcas de produtos de limpeza que eu deveria usar. De início, fiquei tensa, com medo de cometer algum erro e ser demitida. Mas Dona Ruth me ensinou vários truques de limpeza e organização que nunca havia imaginado. Os dias se passavam de forma intensa. Eu acordava cedo, limpava o apartamento, preparava o almoço, guardava a louça e, se sobrasse tempo,
Li alguma coisa para continuar me aperfeiçoando. Foi nesse prédio de luxo que conheci Danilo. Ele morava em um dos apartamentos do andar superior, um local ainda mais requintado do que aquele em que eu trabalhava. Danilo era engenheiro e, aos meus olhos, parecia o tipo de homem que tinha vencido na vida muito cedo. Bem-sucedido, bonito e sempre muito educado em suas palavras. A primeira vez que nos falamos foi quando ele esqueceu as chaves no apartamento e ficou trancado do lado de fora. Eu estava passando pelo corredor e me ofereci para ligar para a portaria a fim de ajudá-lo. Lembro-me de como ele me olhou e sorriu, agradecendo de maneira gentil. Aquele sorriso me desconcertou e notei um calor subir pelo meu rosto. Aos poucos, começamos a nos encontrar quase todos os dias nos corredores, no elevador ou no estacionamento. Danilo puxava a conversa, perguntava sobre minha vida, contava sobre sua rotina no escritório de engenharia e comentava sobre os projetos que estava desenvolvendo. Ele falava de prédios imensos que iriam mudar a skyline da cidade, e eu achava tudo muito fascinante, mesmo sem entender direito o lado técnico. O que eu entendia era que ele parecia interessado em mim, no meu jeito simples de ver o mundo, e isso me deixava ao mesmo tempo lisonjeada e insegura. O medo de me envolver com um homem de um status social muito diferente do meu me fazia hesitar. Porém, a gentileza de Danilo foi me conquistando. Ele me convidou para sair pela primeira vez depois de umas 2 semanas de conversas casuais. Fomos a um restaurante próximo, nada muito caro, mas elegante o suficiente para me deixar tímida. Pedi um prato simples, enquanto ele escolheu um vinho. Confesso que quase não sabia como segurar a taça direito. Ele, percebendo meu nervosismo, fez piada e segurou minha mão, dizendo que não havia razão para eu me sentir desconfortável. Aquela atitude demonstrou um carinho que eu nunca tinha recebido de um homem. Meu coração começou a se abrir para Danilo. Em pouco tempo estávamos namorando. Ele me apresentava lugares que eu jamais teria a oportunidade de conhecer por conta própria. Fazia questão de me levar a bons restaurantes, cinemas, teatros e até museus. Tudo era muito novo e empolgante. Danilo dizia que gostava da minha autenticidade, que eu não tentava fingir ser alguém que não era. Na época, eu me sentia vivendo um sonho, quase sem acreditar na sorte que, aparentemente, estava batendo à minha porta. O namoro evoluiu rápido, e em menos de um ano Danilo me pediu em casamento. Eu fiquei assustada e feliz ao mesmo tempo. Lembro-me de correr para o telefone público mais próximo e ligar para minha mãe, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de me dar os parabéns. Havia um misto de alegria e preocupação na voz dela. Talvez ela já pressentisse que não seria tão fácil lidar com as diferenças de classe social que nos separavam. Foi só então que conheci a família de Danilo. A princípio, o pai dele, Senhor Augusto, me recebeu com cordialidade, mas de forma distante. Ele não fazia questão de demonstrar simpatia e me olhava como se estivesse analisando cada detalhe meu. Porém, o grande choque veio com a mãe de Danilo, Dona Beatriz, uma mulher alta, de porte elegante, mas com um ar de superioridade que me gelava o sangue. Ela apertou minha mão com frieza e disse algo como: "Então é você a famosa Mariana? Bem, espero que faça meu filho feliz." A maneira como ela falou deixou implícito que estava muito longe de aceitar aquela união. Mesmo assim, Danilo insistiu e disse que a opinião da mãe não importava, que me amava de verdade e que queria construir uma vida ao meu lado. Eu me agarrei a essas palavras e ignorei o mal-estar que pairava no ar. Acreditava piamente que, com o tempo, Dona Beatriz me conheceria melhor e deixaria de me olhar como uma intrusa. Eu via o casamento como a consolidação de um grande amor, e não um arranjo social. Na minha cabeça, o amor era capaz de vencer barreiras, inclusive a do preconceito. Casamos em uma cerimônia simples que, aos olhos da família de Danilo, era praticamente modesta demais. Entretanto, para mim, era um verdadeiro conto de fadas. Usei um vestido branco que Dona Lúcia costurou com as próprias mãos, e não me importei que não fosse de marca famosa. Era cheio de rendas e bordados que minha mãe fez com um carinho enorme. Danilo vestia um terno caro, presente do pai, e sorria ao meu lado. Naquele dia, não me importei nem um pouco com o olhar indiferente de Dona Beatriz, nem com o fato de que a família de Danilo compareceu em peso, porém com expressões pouco amistosas. Eu só conseguia pensar que estava prestes a escrever um novo capítulo da minha vida. Olhando para trás,
Percebo que fui ingênua ao ponto de achar que tudo seriam flores. Mas naquele momento, só havia espaço para a felicidade. O futuro parecia brilhante e cheio de possibilidades. Se alguém me perguntasse quais eram meus planos, eu diria que em breve Danilo e eu teríamos uma casa própria, talvez filhos correndo pelos corredores, e que eu ajudaria minha mãe a finalmente descansar da labuta diária. Mal sabia eu que a vida tinha outros planos. Terminamos a cerimônia com uma pequena festa no quintal de uma conhecida da família. Houve música, comida caseira e sorrisos verdadeiros por parte dos meus amigos e parentes mais próximos. Danilo também sorriu. Me abraçou e disse ao meu ouvido: "Prometo que vamos ser muito felizes." Acreditei de todo o coração. Mais tarde, partimos em lua de mel para um hotel em Porto de Galinhas, um lugar lindo, com águas claras e paisagens de tirar o fôlego. Tudo me parecia perfeito demais para ser real. Não demorou para eu começar a perceber sinais estranhos no comportamento de Danilo, embora fossem sutis. Eu atribuía a pressão do trabalho, afinal, ele tinha vários projetos em andamento e estava sempre em reuniões. Quando voltamos para Recife, o cotidiano foi se instalando, e junto com ele, começaram a surgir as exigências da parte da família do meu marido. Dona Beatriz fazia questão de nos visitar quase toda semana, trazendo críticas veladas sobre a decoração da casa e principalmente sobre o meu jeito. Na frente de Danilo, fingia uma certa polidez, mas bastava ele sair da sala para ela me lançar comentários do tipo: "Você precisa aprender a se vestir melhor se quiser acompanhar o ritmo do meu filho." Eu engolia seco, sem saber como responder. Não queria arrumar confusão, pois Danilo sempre me dizia que a mãe dele era assim mesmo e que não deveria ser levada a sério. Então, eu tentava deixar as coisas passarem, mantendo a esperança de que, com o tempo, a sogra me aceitaria. Porém, as humilhações não cessavam. Fosse no aniversário de algum parente, fosse em um jantar de negócios, Dona Beatriz sempre encontrava uma forma de enfatizar minhas origens humildes e fora de lugar. Eu, no entanto, continuava insistindo em mostrar meu melhor lado, tentando manter minha dignidade. Sentia saudade dos conselhos da minha mãe, mas sabia que ela estava longe no interior e eu não queria preocupá-la. Afinal, eu ainda cria no meu casamento e achava que valia a pena lutar por ele. Meu maior sonho era construir um lar estável, onde ninguém mais passasse fome ou necessidades. Não suspeitava, naquela época, que Danilo começaria a reproduzir exatamente as atitudes arrogantes de Dona Beatriz. Eu via nele um homem carinhoso, que só estava passando por pressões no trabalho e conflitos familiares. Acreditava que era questão de tempo até tudo se ajeitar. Sabe, Tony, quando a gente ama de verdade, a gente não quer ver o que está na nossa frente. Fecha os olhos e agarra-se à esperança. E eu estava agarrada com todas as minhas forças. Assim se encerra a primeira parte da minha história. Se eu tivesse a chance de voltar no tempo, talvez prestasse mais atenção aos sinais que a vida me enviava. Mas, naquele momento, eu seguia firme, cheia de fé no futuro e disposta a enfrentar as tormentas. Mal sabia eu que os ventos ainda se tornariam muito mais tempestuosos. Depois da lua de mel, eu me mudei definitivamente para o apartamento de Danilo. Era um lugar bonito, com uma ampla sala de estar, uma cozinha moderna e um quarto de casal que me parecia um verdadeiro palácio, se comparado à minha antiga casa no interior. Eu me sentia quase como se estivesse em um filme, onde a mocinha humilde finalmente encontra seu príncipe. Por um período, as coisas correram bem. Danilo chegava do trabalho, me abraçava e me contava sobre o seu dia. Eu aprendia receitas novas, decorava a casa aos poucos, cuidava de cada detalhe para que fôssemos felizes. Entretanto, a presença constante de Dona Beatriz começou a me inquietar. Ela aparecia sem avisar, inspecionava os cômodos e, em certas ocasiões, eu tinha a nítida sensação de que estava sendo julgado o tempo todo. Ela mantinha o sorriso social na frente de Danilo, mas quando ficávamos a sós, fazia questão de me atacar com palavras sutis e cruéis. Uma vez, ela me pediu um copo de água, e quando servi, resmungou: "Achei que você saberia pelo menos escolher um copo decente para me oferecer." Eu jamais soube de onde ela tirava tanta soberba, mas engoli o sapo e seguia.
Naquele período, Danilo começou a apresentar um comportamento controlador que me assustava um pouco. Ele implicava com as roupas que eu vestia, dizendo que eram simples demais para acompanhá-lo em jantares de negócio. Passou a comprar roupas caras para mim, mas não como um presente carinhoso, e sim como uma espécie de imposição para que eu me vestisse do jeito que ele achava apropriado. Inicialmente, eu fiquei feliz por ganhar coisas bonitas, mas ao mesmo tempo me sentia estranha. Não era o meu estilo, não era quem eu realmente era, mas achava que era preciso ceder para manter a harmonia do lar. Em uma ocasião, Danilo organizou um jantar em casa para apresentar um projeto a alguns colegas de trabalho. Eu caprichei na limpeza e no preparo de um prato sofisticado que aprendi seguindo a receita de um famoso chefe da televisão. Durante o evento, Dona Beatriz também estava presente, desfilando pelos cômodos como se fosse a verdadeira anfitriã. Ela fazia comentários irônicos sobre como eu tinha a sorte de aprender tanta coisa nova. Eu mantive a postura e tentei sorrir, mas aquilo me feria por dentro. Na hora de servir o prato principal, tropecei no tapete e quase derrubei a bandeja de comida no chão. Por pouco não ocorreu um desastre, mas consegui me equilibrar a tempo. O rosto de Dona Beatriz se contorceu em reprovação. Em voz baixa, ela disse: "Empregada é sempre empregada, mesmo com um anel de casamento no dedo." Senti um aperto no peito e segurei as lágrimas, pois não queria chorar na frente de todos. Afinal, aquele era um momento de negócios para Danilo. E eu não queria estragar nada. Depois que os convidados foram embora, Danilo me puxou pelo braço e começou a me repreender, dizendo que eu deveria tomar mais cuidado, que estava me envergonhando e que aquele tipo de deslize não era aceitável. Engoli em seco, surpresa com a frieza dele. Tentei me justificar, dizendo que foi apenas um acidente e que eu já estava cansada depois de um dia cheio de preparativos. Ele não quis saber e apenas repetiu que eu precisava ser perfeita. Aquele foi o primeiro momento em que senti que meu coração estava se partindo. Antes, Danilo jamais teria falado comigo de forma tão ríspida. Mais tarde, quando me deitei ao lado dele, fechei os olhos e tentei repassar na minha cabeça tudo o que tinha acontecido. Era como se a atitude de Danilo tivesse sido um sinal de alerta, algo que minha consciência não queria aceitar plenamente, mas que me avisava que o homem que eu havia escolhido para me casar não era tão gentil quanto eu pensava. Ainda assim, eu continuei me enganando, imaginando que aquilo era fruto do estresse e da pressão do trabalho. No dia seguinte, Dona Beatriz ligou no meio da tarde. Eu atendi o telefone e ela começou a falar em um tom de desprezo, dizendo que o jantar da noite anterior fora aceitável, mas que eu deveria cuidar para não passar mais nenhuma vergonha. Sugeriu que eu contratasse alguém para me ensinar boas maneiras e etiqueta, pois certos hábitos de pobre eram difíceis de disfarçar. Tive vontade de gritar, de bater o telefone na cara dela, mas apenas permaneci em silêncio, engolindo as lágrimas. Depois de alguns minutos, a conversa acabou, e eu senti uma tristeza profunda se abater sobre mim. Os dias se tornaram mais pesados. Danilo chegava em casa cada vez mais tarde, e quando eu perguntava onde ele estava, ele simplesmente respondia que estava em reuniões, sem dar maiores detalhes. Às vezes, eu perguntava se poderíamos sair para jantar, como fazíamos no começo do namoro. Mas ele sempre dizia que estava muito cansado ou que tinha algum compromisso inadiável com colegas de trabalho. Aquilo me feria, mas eu tentava compreender. Certo dia, decidi visitar uma antiga amiga que morava no bairro vizinho. Queria conversar, desabafar, contar que as coisas não estavam tão perfeitas como eu imaginava. Quando cheguei ao apartamento dela, percebi o quanto meu mundo havia virado de cabeça para baixo. Ela me recebeu com alegria, mas ao mesmo tempo notou algo diferente no meu olhar. Perguntou: "Mariana, está tudo bem?" E foi então que eu desabei a chorar. Contei tudo o que estava vivendo: as humilhações de Dona Beatriz, as mudanças de Danilo, o meu sentimento de solidão. Minha amiga me abraçou e disse que eu precisava pensar com calma e, se necessário, procurar ajuda profissional ou conversar seriamente com Danilo. Voltei para casa com uma mistura de dor e esperança. No fundo, eu acreditava que Danilo me amava e só estava desnorteado pelas pressões externas. Naquela noite, ele chegou em casa por volta de 11 horas. Eu o esperei na sala, determinada a ter uma conversa séria. Quando ele entrou,
Notei que havia um cheiro de perfume feminino diferente impregnado em sua roupa. Meu coração gelou. Tentei manter a calma e perguntei se ele tinha estado em alguma reunião. Ele respondeu impacientemente que sim, mas eu sentia que algo estava errado. Ainda assim, resolvi não confrontá-lo naquele momento. Esperei mais alguns dias, mas a situação começou a se repetir. Ele chegava de madrugada, quase sempre com esse mesmo perfume que eu não reconhecia. Foi então que um pensamento começou a me atormentar. Danilo poderia estar me traindo. Porém, eu me recusava a acreditar que aquele homem que prometeu me amar fosse capaz de tal coisa. O auge das minhas suspeitas ocorreu em uma sexta-feira à noite. Danilo havia dito que iria a um jantar de negócios, mas voltou em casa muito depois do horário combinado, praticamente de manhã. Eu estava sentada no sofá, sem conseguir dormir, com um nó na garganta. Quando ele entrou, eu perguntei onde ele estava. Ao invés de responder de maneira compreensiva, ele me atacou. Por que você ainda está acordada? Está me vigiando agora? Tentei falar com calma que estava preocupada, mas ele apenas revirou os olhos e foi tomar banho, deixando-me ali, sem explicações. A partir daí, as humilhações verbais se tornaram cada vez mais frequentes. Danilo fazia questão de jogar na minha cara que eu deveria ser grata a ele por ter me tirado da miséria. Lembro-me de uma discussão em particular em que ele gritou: Você deveria se dar por satisfeita de estar casada comigo. Eu te tirei da miséria, mas nunca passará de uma mulher simples e sem classe. Doeu tanto ouvir aquelas palavras que eu pensei que meu coração fosse se despedaçar ali mesmo. Aquela frase ecoava na minha cabeça, me lembrando que, para Danilo, eu não passava de alguém que ele havia elevado socialmente. Quando ouvia Dona Beatriz falar coisas semelhantes, eu tentava resistir, mas vindo do meu próprio marido, era insuportável. Pensei em ir embora, mas logo me lembrava da minha mãe, do esforço que ela fez para me manter nos estudos. Eu não queria voltar para o interior com o rótulo de fracassada. Sentia-me presa sem opções, pois não tinha um diploma universitário nem um emprego que me sustentasse sozinha. Parecia que Danilo e Dona Beatriz sabiam disso e se aproveitavam do meu medo de voltar à estaca zero. Foi em meio a esse turbilhão de inseguranças que recebi a ligação de uma mulher que se apresentou como Amanda. Ela disse sem rodeios que era namorada de Danilo e que ele havia prometido se divorciar de mim assim que voltasse de uma viagem a Barcelona, planejada para dali a algumas semanas. Falou com um tom debochado, dando a entender que eu era um estorvo nos planos deles. Naquele instante, senti como se uma lâmina atravessasse o meu peito. Depois que desliguei o telefone, me sentei no chão, sem forças, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer. Não chorei, não gritei. Apenas fiquei paralisada, encarando o vazio. Passaram-se minutos, talvez horas, até eu finalmente conseguir me levantar e ir para o quarto. Ali, sozinha, me olhei no espelho e vi a imagem de uma mulher cansada, com olheiras e cabelos desgrenhados. O que foi feito de mim? Perguntei em voz alta, sem esperar resposta. Em vez de me afundar em lágrimas, algo dentro de mim acendeu. Lembrei-me das palavras da minha mãe. Não deixe ninguém pisar em você, minha filha. Você é capaz de grandes coisas. A raiva e a humilhação que eu sentia se transformaram em determinação. Decidi que não deixaria Danilo nem Dona Beatriz me subjugarem mais. Se Danilo estava planejando pedir o divórcio, seria nos meus termos, e não nos dele. A partir daquele momento, tracei em silêncio a minha vingança. E foi assim que cheguei ao fim de mais uma fase difícil da minha vida. Contudo, dessa vez eu não seria a vítima. A semente da minha revanche havia sido plantada, e eu regaria essa semente com todas as lágrimas que me fizeram derramar até então. Ao descobrir a traição de Danilo, senti uma mistura de dor e raiva que me parecia insuportável. Porém, algo dentro de mim se recusava a ceder. Era como se eu finalmente tivesse acordado para a realidade cruel que estava vivendo. Eu não era mais a menina ingênua que achava que o amor tudo resolvia. Precisava tomar as rédeas da minha vida, ainda que isso significasse jogar no mesmo tabuleiro que Danilo e Dona Beatriz estavam acostumados a manipular. Eu sabia que não poderia enfrentar essa situação sozinha, então procurei um velho amigo da minha família, o Dr. Eduardo, que também era juiz aposentado. Ele conhecia minha história desde a infância e tinha um carinho especial pela minha mãe.
Contei-lhe tudo, inclusive a respeito da ligação de Amanda e da maneira como Danilo vinha me tratando. O doutor Eduardo me olhou com ternura e um pouco de indignação. Disse que não admitiria que eu fosse prejudicada e que, do ponto de vista legal, havia caminhos para eu me defender. Ele analisou a papelada do meu casamento e descobriu coisas perturbadoras. Danilo vinha transferindo bens para o seu próprio nome sem meu conhecimento. Além de ter ocultado documentos que comprovavam que eu tinha direito à metade de tudo que ele adquiriu depois do nosso casamento. No papel, parecia que eu não possuía nada, nem mesmo a mobília do apartamento. Tudo fora meticulosamente planejado para que, no momento do divórcio, eu saísse de mãos vazias. A revelação desses fatos reacendeu minha raiva. Danilo não era apenas infiel, mas também ardiloso a ponto de planejar minha ruína financeira. Não vou deixar que isso aconteça, disse eu, apertando as mãos com firmeza. O doutor Eduardo apoiou minha determinação e ofereceu sua ajuda. Planejamos então os primeiros passos. Moveríamos uma ação judicial para questionar a partilha de bens, bloqueando tudo que estivesse em nome de Danilo até que a justiça determinasse o que era meu por direito. Eu não entendia muito de leis, mas confiei plenamente no doutor Eduardo. Nesse meio tempo, minha mãe, Dona Lúcia, recebeu uma herança de uma tia distante. Uma quantia que, para muitos, poderia não ser grande coisa, mas que para nós significava a chance de mudar de vida. Ela não pensou duas vezes em me passar esse dinheiro, dizendo que seu maior desejo era me ver livre daquele homem e vivendo em paz. O valor era suficiente para uma boa entrada em algum imóvel e poderia muito bem ser usado para outra finalidade que logo surgiu em minha cabeça. O doutor Eduardo me contou que a casa de praia da família de Danilo, um local que eles costumavam ostentar para amigos e parentes, estava penhorada devido a dívidas que Senhor Augusto tinha contraído em negócios mal-sucedidos. Havia um leilão marcado, e se eu agisse rápido, poderia arrematar o imóvel. A ideia de comprar justamente a casa de veraneio onde Dona Beatriz e Danilo realizavam festas e confraternizações me pareceu tentadora. Seria uma forma de mostrar que eu não era mais aquela mulher subjugada. Então, foi o que fiz. Com a ajuda do meu advogado e da herança de Dona Lúcia, adquiri o imóvel. Fiz questão de que tudo fosse rápido e silencioso, para que eles não suspeitassem dos meus planos. Danilo havia marcado uma viagem para Barcelona com a família, aparentemente a passeio. Mas eu suspeitava que também fosse encontrar Amanda por lá. Pensei em confrontá-lo diretamente, mas o doutor Eduardo me aconselhou a manter tudo em segredo até o instante certo. Se eu mostrasse minhas cartas muito cedo, poderia colocar tudo a perder. Então, fingi que estava tudo bem. Disfarcei a raiva e a tristeza. E me comportei como a esposa submissa que Danilo sempre quis que eu fosse. Até elogiei a viagem, dizendo que ele merecia descansar depois de tanto trabalho. O fato de Danilo ter comprado passagens de primeira classe para ele, Dona Beatriz e Senhor Augusto, mas não ter nem sequer cogitado minha presença, já dizia muito sobre o que ele pensava de mim. Quando questionei, ele respondeu de forma seca: "Não acho que você esteja preparada para circular no mesmo ambiente que eu e meus pais. Barcelona é outro nível, não se ofenda." Aquilo soou como se eu fosse um animal de estimação, que não poderia sair de casa, mas eu me fiz de desentendida, concordando com a cabeça como se estivesse tudo bem. Os dias que antecederam a viagem foram intensos. O doutor Eduardo finalizava os trâmites para bloquear os passaportes deles. Eu nunca havia imaginado que se pudesse fazer algo do tipo, mas, aparentemente, um litígio na justiça, alegando falsificação de registros de bens, poderia suspender as autorizações de viagem até a situação ser esclarecida. E foi exatamente isso que fizemos. Alguns poderiam chamar de radical, mas, para mim, era a única forma de forçá-los a reconhecer que eu não era uma peça descartável. Conforme o doutor Eduardo me orientou, evitei qualquer discussão que pudesse alertar Danilo sobre o que estava por vir. Ele, por outro lado, se mostrava cada vez mais impaciente, quase como se quisesse que eu explodisse para justificar o divórcio. Certa noite, chegou em casa perto de 1 hora da manhã, cheirando a bebida e com um batom borrado na camisa. Quando perguntei onde ele havia estado, ele soltou uma gargalhada e me chamou de ingênua. "Você acha mesmo que eu me casei por amor, Mariana? Acorda. Você só servia para lavar minhas roupas e cuidar do apartamento."
Sorte a sua que eu não te deixei largada no sertão. Engoli o choro com todas as forças e por dentro pensava: espere só até chegar no aeroporto. Nessa altura, Tony, tudo o que me restava era manter a calma e seguir o plano. Visitei minha mãe para garantir que ela estivesse bem, expliquei por alto o que faria, e ela me deu seu aval, emocionada ao ver minha coragem. Também passei pela casa que acabara de comprar no leilão, aquela que antes fora o orgulho de Dona Beatriz. Ainda estava com as janelas fechadas, meio abandonada. Senti um gosto doce e amargo ao mesmo tempo. Doce por saber que eu havia dado um passo enorme rumo à minha independência. Amargo por constatar que precisei passar por humilhações terríveis para chegar ali. Na véspera da viagem, Danilo arrumou as malas, colocou-as no carro e foi buscar Dona Beatriz e Senhor Augusto para seguirem juntos até o aeroporto. Eu o observei da janela do apartamento sem dizer nada. Ele não se despediu de mim, nem com um beijo, nem com um abraço. Apenas saiu batendo a porta como se eu não significasse absolutamente nada. Nesse instante, senti um último fio de tristeza, mas logo lembrei do que estava para acontecer e dei um leve sorriso. A manhã da viagem chegou. Eu estava em casa quando recebi uma mensagem do Dr. Eduardo. Tudo pronto, só aguardar. Senti um frio na barriga, a adrenalina correndo nas veias. Dentro de mim, uma voz sussurrava que eu podia desistir, mas outra voz, muito mais firme, dizia que eles precisavam aprender a lição. Então, me sentei no sofá e liguei a televisão, disfarçando a ansiedade que me consumia. Minha mente viajou até as lembranças da infância, de quando eu corria pelo quintal com meu irmão, Pedro, sem nem imaginar como a vida seria dura no futuro. Pensei em cada lágrima que derramei, em cada situação humilhante que me fez questionar meu valor como mulher. Lembrei dos conselhos da minha mãe, que repetia sem cessar que a gente não deve desistir nunca. E então, voltei ao presente, ciente de que eu estava prestes a reescrever a minha história. Fiquei ali, esperando o telefone tocar. Finalmente, por volta de 10 horas da manhã, o toque estridente do celular ecoou. Olhei no visor e vi o nome de Danilo. Atendi com um alô, sereno, querendo prolongar aquele momento de triunfo que estava por vir. A voz do outro lado estava exaltada. Que diabos você fez, Mariana? Bloqueamos nossos passaportes, não podemos embarcar. Estão dizendo algo sobre litígio na justiça. Você tem alguma coisa a ver com isso? Eu respirei fundo e deixei que alguns segundos se passassem antes de responder. Tenho, sim, respondi, com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesma. E isso é só o começo, Danilo. A casa de praia? A que você e sua família tanto ostentavam. Ela me pertence agora. Vocês não vão a lugar algum enquanto não acertarem as contas comigo. Do outro lado, ouvi os gritos de Dona Beatriz e a voz alarmada de Senhor Augusto. Danilo exigia explicações. Pedia que eu fosse até lá resolver a situação. Eu permaneci firme. Disse que não tinha nada mais a dizer, que eles que procurassem seus advogados. Desliguei o telefone, sentindo um alívio indescritível. Logo em seguida, meu celular começou a tocar novamente, mas eu ignorei. Deixei o som do toque preencher o silêncio do apartamento. Caminhei até a varanda. Olhei para a paisagem urbana de Recife e senti um vento morno bater no meu rosto. Foi como se, pela primeira vez, eu conseguisse respirar sem o peso de ser humilhada. Embora eu ainda precisasse enfrentar um processo legal e tudo o que viria pela frente, naquele instante eu havia recuperado a minha dignidade. Meu amigo, o doutor Eduardo, apareceu mais tarde para conversarmos. Ele me parabenizou pela coragem e disse que a contrapartida seria enfrentar as possíveis represálias legais da família de Danilo. Eu, no entanto, estava preparada. Havia dado o primeiro passo para mostrar a eles que eu não era uma mulher fraca, tampouco a empregadinha subserviente que pensaram que eu fosse. Eles vão tentar de tudo para reverter essa situação, advertiu o doutor Eduardo. Mas eu não me assustei. Dentro de mim, estava claro que se eu pude suportar anos de humilhação e desprezo, também poderia enfrentar uma batalha judicial. E não estava mais sozinha. Ao lembrar do rosto de Danilo e da voz estridente de Dona Beatriz, um leve sorriso estampou meus lábios. Talvez fosse errado sentir prazer na vingança, mas não pude evitar. A sensação de justiça, ainda que tardia, tinha um sabor intenso. Eu havia passado uma vida inteira vendo minha mãe trabalhar até quase desmaiar, passando fome para nos sustentar.
Agora eu tinha a chance de mudar a minha história e a dela também. Mas isso não era um fim. Era apenas o começo de um novo capítulo, onde eu assumia o controle do meu destino. Ainda haveria dor, ainda haveria confrontos, e, principalmente, a necessidade de resolver minha própria vida longe de Danilo. Entretanto, eu encontraria forças para tudo isso, pois, pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que pertencia a mim mesma. Foi assim que cheguei ao desfecho de toda essa tumultuada história, Tony. Logo após o incidente no aeroporto, Danilo e sua família ficaram impedidos de viajar enquanto não houvesse uma decisão judicial sobre o litígio que eu havia aberto. Eles tentaram de tudo. Acionaram conhecidos influentes, deram declarações de que eu estava desequilibrada e que tudo não passava de um golpe. Contudo, o doutor Eduardo estava sempre um passo à frente, apresentando provas de como Danilo havia usado artifícios para ocultar bens e fraudar documentos. Nos primeiros dias após o ocorrido, Danilo ligou inúmeras vezes, deixando recados cheios de insultos e ameaças. Dizia que eu não sabia com quem estava mexendo, que iria me arrepender amargamente. Eu o deixava falar, mas não cedia. Mantinha-me serena, pois sabia que a melhor resposta viria nos tribunais. Dona Beatriz, por sua vez, passou a me difamar em círculos sociais, dizendo que eu era uma oportunista que havia se aproveitado do filho dela para subir na vida. Eu podia ouvir essas conversas, mas não deixava que me abalassem. Afinal, a humilhação que sofri por tanto tempo estava finalmente encontrando uma resposta à altura. Algumas semanas se passaram e o processo seguia seu curso. Eu continuei morando no apartamento, pois a partilha de bens ainda estava em disputa. Entretanto, a energia daquele lugar me sufocava. Parecia que cada canto trazia uma memória dolorosa. Eu sabia que, cedo ou tarde, teria que encontrar um lugar novo para recomeçar minha vida. Por isso, comecei a fazer pesquisas de imóveis mais simples, onde eu pudesse me sentir em paz. Não tinha pressa. O importante era me libertar mentalmente de tudo aquilo. Certo dia, me encontrava na cozinha preparando um café quando a campainha tocou. Fui atender e me deparei com Danilo, o rosto sério e a expressão de quem estava prestes a explodir. Ele entrou sem pedir licença, fechou a porta e veio direto ao ponto. Mariana, vamos parar com esse circo. É óbvio que você não vai ganhar nada no final das contas. Retire esse bloqueio dos passaportes e cancele esse processo absurdo. Eu me mantive firme, olhei bem nos olhos dele e respondi: Você quem criou esse circo, Danilo, quando achou que podia me humilhar e me descartar. Agora, está pagando o preço. Ele jogou os braços para o alto, irritado, dizendo que aquela casa de praia era um bem de família, que eles tinham laços afetivos com o lugar e que eu não poderia simplesmente comprá-la e tirar deles. Ri com ironia e lembrei-o de que ele não se preocupou em manter nenhum laço afetivo quando começou a desviar bens para o próprio nome. Ele gaguejou algo sobre amor, mas eu não permiti que continuasse. Falei que o que ele sentia não era amor, e sim posse e controle. Ressaltei que não o amava mais e que, mesmo se ele se ajoelhasse ali na minha frente, não haveria volta. Depois que terminei de falar, ele ficou alguns segundos em silêncio, sem saber o que dizer. Por fim, abaixou a cabeça, respirou fundo e saiu, batendo a porta. Foi a última vez que nos falamos pessoalmente. Os dias seguintes trouxeram a notícia de que a justiça havia aceitado o meu pedido de tutela antecipada sobre alguns bens, inclusive o apartamento. Danilo foi obrigado a deixar o imóvel no meu nome até que o processo fosse concluído. A fúria que ele e Dona Beatriz sentiram não tinha limites, mas eu permaneci tranquila, pois tudo estava sendo feito dentro da lei. Com o apoio do doutor Eduardo, provei que eu participara da compra de alguns bens e que havia sido enganada deliberadamente para que nada aparecesse em meu nome. O juiz, vendo as provas e as testemunhas, não teve como negar meus direitos. Nesse período, usei o apartamento como moeda de troca para conseguir um acordo rápido de divórcio, pois meu objetivo não era ficar presa a Danilo, mas sim garantir o que era meu por justiça. Propus a ele que ficaríamos cada um com metade dos bens adquiridos após o casamento. E, em troca, eu não prosseguiria com a ação que bloqueava os passaportes de sua família. Além disso, a casa de praia continuaria sendo minha, pois eu a comprara legalmente no leilão.
Danilo recusou a princípio, mas com o tempo percebeu que não tinha saída, pois as provas contra ele eram contundentes. Por fim, chegamos a um acordo. Recebi metade dos bens financeiros, sendo parte em dinheiro, e outra em cotas de investimentos que Danilo possuía. Ele e Dona Beatriz puderam viajar, mas não antes de assinarem todos os documentos exigidos. Também concordaram em manter distância de mim e não fazer novas retaliações, para evitar multas e até processos criminais. O sabor daquela vitória era agridoce. Não, eu não estava feliz por destruir os planos de alguém, mas sim por sentir que, finalmente, não seria mais tratada como lixo. Quando tudo se acalmou, entreguei as chaves do apartamento para o corretor. Eu não queria continuar vivendo ali, pois o lugar trazia lembranças dolorosas demais. Optei por alugar um espaço menor, mais aconchegante, onde eu pudesse recomeçar. Usei parte do dinheiro para ajudar minha mãe a ter uma vida mais confortável no interior. Abri uma pequena poupança para o meu irmão, Pedro, pois ele queria estudar fora. Talvez eu mesma pensasse em retomar os estudos. Quem sabe fazer uma faculdade à distância. Eu ainda tinha sede de conhecimento e vontade de crescer na vida, mas agora sabia que não precisava de um marido para isso. Alguns meses depois, recebi uma ligação inesperada. Era Amanda, a mesma mulher que havia me ligado para zombar da minha situação. Ela falava com a voz trêmula, dizendo que Danilo havia prometido o mundo a ela, mas que desde o escândalo no aeroporto ele estava mais agressivo e distante. Segundo Amanda, ele a culpava pela confusão, pois foi ela quem havia me telefonado e me provocado. Fiquei surpresa por ela ter me procurado, mas não senti raiva. Apenas lhe disse que não tinha nada a ver com a relação deles e que ela deveria tomar cuidado, pois Danilo não era um homem confiável. Desliguei sem ódio, apenas com a certeza de que havia escapado de um furacão de mentiras. Com o divórcio concluído, passei a olhar para o futuro com novos olhos. Decidi que a casa de praia que eu arrematara merecia uma renovação. Contratei profissionais para uma reforma básica, convertendo-a em uma pequena pousada. A localização era excelente e eu tinha certeza de que poderia transformá-la em um negócio rentável. Comecei a cuidar de todos os detalhes, desde a pintura das paredes até a escolha dos móveis. Embora eu não fosse uma especialista em hotelaria, recebi ajuda de pessoas competentes e fui aprendendo dia após dia. Quando a reforma ficou pronta, inaugurei a pousada com uma festa simples para alguns amigos e para minha mãe, que viajou do interior para prestigiar. Pude ver, no olhar de Dona Lúcia, o orgulho que ela sentia ao ver a filha se reerguer das cinzas. Ela me abraçou forte, dizendo que tinha certeza de que eu triunfaria, pois o sangue das mulheres fortes corria em minhas veias. E não havia presente maior do que aquele reconhecimento vindo justamente dela, que me ensinou tudo sobre persistência e fé. Caminhando pelas areias da praia, certo fim de tarde, senti uma paz que há muito tempo não sentia. Olhei o pôr do sol dourando as águas e agradeci em silêncio por ter encontrado forças para me libertar de uma relação tóxica. Toda a dor, a humilhação e a vingança que tramei foram parte de um processo que me fez enxergar que eu não precisava provar meu valor para ninguém além de mim mesma. Hoje, sinto que renasci como mulher. Quanto a Danilo e Dona Beatriz, não tenho mais notícias deles. Ouvi dizer que se mudaram do país por um tempo, tentando se livrar dos escândalos que mancharam a reputação da família. Talvez continuem me odiando, talvez tenham encontrado outra forma de levar a vida. Eu, por outro lado, deixei de me importar com o que eles pensam. Segui em frente, de cabeça erguida, sabendo que meu valor jamais dependeu de aceitação alheia. Encerrar esse capítulo me trouxe alívio. Aprendi que a gente só se liberta de verdade quando deixa de buscar a aprovação dos outros. Percebi que o amor próprio é o melhor escudo contra o desprezo, a arrogância e o preconceito. Redescobri o quanto sou forte e o quanto posso fazer por mim e pelas pessoas que amo. E assim finalizo a minha história. Foi um caminho longo, cheio de armadilhas e decepções, mas também repleto de lições valiosas. Se pudesse deixar um recado para qualquer pessoa que passe por algo semelhante, eu diria: não permita que ninguém roube o seu valor. Encontre a coragem para se impor e para lutar pelos seus direitos. A vida sempre pode ser reconstruída, peça por peça, desde que tenhamos fé em nós mesmos e estejamos dispostos a recomeçar.
Hoje, quando acordo, vejo o sol banhando a varanda do meu novo lar e sinto o vento do mar trazendo aquele cheiro de liberdade. A pousada segue em funcionamento. Minha mãe está tranquila no interior. E Pedro faz planos para ingressar na universidade. Quanto a mim, continuo alimentando sonhos e planos que um dia Dona Lúcia disse que eu realizaria. Olho para trás sem arrependimento. Apenas com a certeza de que tudo o que vivi fez de mim a mulher que sou hoje. E por isso, agradeço a vida, mesmo pelos episódios mais duros, pois foram eles que me ensinaram a voar. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.